É melhor deixar com sede do que matar afogado. Então hoje nós vamos caminhar mais alguns poucos slides e amanhã nós concluiremos. Evidente que esses slides nós não vamos conseguir passar esses slides. Eu falei para minha esposa, mostrei para ela os slides, falei assim, olha, eu vou ver se eu termino todos os slides no primeiro dia e no segundo dia, aí eu vou trazer uma mensagenzona para o povo assim, bem poderosa. Aí ela olhou para mim, deu uma risada e falou assim, quantos slides tem? Eu falei, tem 94. Já conhece. Então, vamos continuar. Acompanha comigo 1 Pedro, capítulo de número 3. Nós ainda estamos debaixo dessa tônica sobre a santificação, a necessidade da santificação para servir. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 15, nos diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos... Nem parece que você estava comendo com uns condenados até agora, né? Deu uma moleza, né? Vai lá, mas me ajuda. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todos que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Passa para mim o próximo slide. Isso. Esse texto que nós acabamos de ler, ele também vai nos apresentar os dois níveis de santificação, a inicial e a progressiva. Ele começa dizendo, santificados em Cristo Jesus. Quando a Bíblia usa o termo santificados em Cristo Jesus, não fala de algo que está acontecendo, mas sim de algo que já aconteceu. É a santificação inicial. Ele usa o tempo passado para expressar santificados em Cristo, ou seja, isso já aconteceu. E ele vai nos apresentar o segundo nível, que é o progressivo, chamados para serem santos. Quando a Bíblia usa o termo chamados para serem santos, aponta para uma progressão. Ele está justamente dizendo, vocês já foram santificados e agora vocês têm que progredir, vocês precisam avançar nessa santificação. É necessário que isto aconteça, ok? Passa para mim o próximo slide, por gentileza. Chamados para serem santos, estes mesmos que foram santificados inicialmente, que há uma experiência instantânea por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu sangue, são estes que receberam então essa experiência, são chamados também para serem santos. Em outras palavras, o que Deus começou, agora deve ser mantido e desenvolvido por cada um de nós. Próximo slide para mim, por favor. Eu gosto muito deste texto de Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A grande maioria dos irmãos, de alguma forma, já deve ter tido contato com esse versículo, que diz, segui a paz com todos e seguir a paz com todos e sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui ele está afirmando categoricamente que você precisa seguir a paz com todos e a santificação. Vamos aprender um pouquinho que nós estamos numa escola. E na escola a gente aprende. O texto aqui foi traduzido na nossa língua portuguesa, seguir a paz com todos e a santificação. A despeito de tantas versões bíblicas que temos hoje em dia, a ideia central é a mesma em todas elas. Só que observe comigo, aqui santificação foi traduzido como um verbo simples, verbo de ação. Porém, no texto grego, esse versículo, ele não está no verbo simples. Ele deveria ter sido traduzido na nossa língua portuguesa, no gerúndio. Olha o pastor sendo renovado, falando novas línguas. Não, gerúndio não é novas línguas.
Para quem ainda lembra dos tempos de escola, gerúndio é um verbo de ação que está acontecendo. É um ato que está em progresso, é um ato contínuo. Por exemplo, é normalmente apresentado o gerúndio com o verbo acompanhado de um sufixo. Por exemplo, estudar, verbo simples. Eu estou estudando, gerúndio. Eu estou estudando dá a ideia de que isso não foi concluído, que eu estou ainda em processo. Estudar, verbo simples. Eu estou estudando. Isso ainda está em curso, isso ainda está acontecendo. Isso é gerúndio. Pastor, mas eu sou estudioso. Grego não tem gerúndio. Pois é, não tem o gerúndio, mas tem o equivalente ao gerúndio, que é o que nós chamamos de presente linear. O presente linear dá a mesma ideia de ação continuada ou de ação contínua. Pastor, eu estou com a barriga cheia, já estou querendo ir para casa. Me ajuda a entender, senão eu vou dormir. Calma, crente, vou te ajudar. O texto mais corretamente deveria ter sido traduzido: segui a paz com todos, e siga se santificando, ou continue se santificando, sem a qual o quê? Esse processo de santificação, ninguém verá o Senhor. Ou seja, ele está falando da santificação progressiva. Ele está dizendo, aqui não é verbo simples, aqui é presente linear, aqui para nós é gerúndio. Eu me santifico hoje, continuo santificando amanhã, continuo santificando depois, continuo santificando até quando? Até Jesus Cristo voltar para nos buscar. Essa é a ideia expressa nesse versículo. Mas vamos continuar falando sobre serviço. Passa para mim o próximo slide. Antes de servir, o processo que nos habilita passa por 3 estágios distintos. Lembra que nós ainda estamos dentro do mesmo tópico, que é aquele tópico lá, que antes de servir, o meu primeiro chamado não é para servir, o meu primeiro chamado é para salvação. Nós estamos nesse tópico ainda. Para que eu esteja habilitado para servir, eu preciso passar por 3 estágios distintos. Primeiro estágio, o primeiro é o poder de Deus deve agir em nós. Depois, compartilhamos aos outros o que experimentamos. E então, Deus confirma este testemunho através dos sinais. Vou repetir para você gravar. Para que eu tenha, ou para que eu esteja habilitado para servir, primeiro, eu preciso ser alcançado. O poder de Deus, primeiro, deve agir em mim. Segundo, depois eu vou compartilhar aos outros o que eu experimentei. E depois que eu compartilhar aos outros o que eu experimentei, aí Deus entra em ação confirmando o testemunho com sinais. Pastor, há padrão bíblico para isso? Vários. Passa para mim o próximo slide. Marcos capítulo 5, versículo 19 e 20. Só para contextualizar, Jesus atravessa, ele está na embarcação com seus discípulos, vence a tempestade, e ele encontra um endemoniado gadareno, que rolava no fogo, e rolava nisso, e vivia pelo cemitério. O bicho estava tocando terror. Jesus, quando libertou esse endemoniado gadareno, aquele homem quis acompanhá-lo em suas viagens e segui-lo. Mas Jesus fez outra proposta para ele. Esse homem ele não tinha um demônio, ele tinha uma legião de demônio. Lembra a passagem que os demônios entraram nos porquinhos, o porquinho pulou tudo no precipício? Lembra?
Quem já está entrando em processo de digestão faz amém? Estou preocupado com a saúde de vocês, irmão. Vamos lá. Esse homem é liberto. Esse homem foi liberto de espíritos malignos. E a iniciativa dele, logo em seguida, é dizer assim: Senhor Jesus, eu quero segui-lo. Se fosse alguns pregadores de hoje em dia, dizer assim, pode anotar aí, @pastor, me segue mesmo, que o meu negócio eu quero é seguidor, eu quero é like, eu quero é curtida, eu quero engajamento. Só que quando Jesus chama, aliás, quando Jesus liberta o endemoniado gadareno, ele diz assim: Senhor, eu quero te seguir. Olha a proposta que Jesus faz para ele lá em Marcos 5, 19 e 20. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Aquele conjunto de 10 cidades ouviu a mensagem do ex-endemoniado. Eu tive um pastor que ele dizia que na igreja todo mundo é ex alguma coisa. Ele, como nasceu no berço evangélico, ele contava para a gente que teve um dia ele estava num culto, e aí os irmãos foram apresentar, os pastores estavam no altar, e disseram: pastor fulano de tal, ex-traficante aqui, não sei do que. Esse aqui ex-ladrão de banco. Esse aqui ex-viciado. Aí quando foi chegando perto dele, ele levantou assim: e eu sou um ex-porcaria, eu não valia nada. Ele queria ser um ex alguma coisa também, nasceu no berço evangélico. Mas mesmo nascendo no berço evangélico, eu só deixei de ser uma porcaria quando Jesus me encontrou de verdade, e eu realmente tive um encontro pessoal com ele. Todo mundo é ex ou alguma coisa. Esse gadareno é ex o quê? Ex-endemoniado. É o testemunho dele. O que você fazia antes de se encontrar com Jesus? Eu vivia cheio de demônio. Rolava no fogo, vivia no cemitério, eu era terrível. Tinha hora que eu não sabia se era o demônio que entrava em mim ou se era eu que entrava no demônio. Eu era cruel. E depois que você se encontrou com Jesus, depois que eu me encontrei com Jesus, eu fui liberto. E aí eu queria sair, eu queria ir seguindo Jesus, acompanhar Jesus para onde Jesus fosse. Qual foi a proposta de Jesus? Não me segue não, volta para o meio da tua casa, no meio da tua família, no meio dos teus conhecidos, e prega a palavra para eles. Ué, deixa eu te perguntar uma coisa. Passa o próximo slide. Qual deveria ser a pregação deste homem liberto? Qual deveria ser a sua mensagem? Qual curso teológico o gadareno tinha? Qual instituição bíblica ele fez? E aqui não estou fazendo apologia à ignorância, muito pelo contrário. Sou um entusiasta do conhecimento e do aprofundamento teológico. Amo, sou apaixonado pelas Sagradas Escrituras. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse camarada agora é ex-endemoniado. Que escola bíblica dominical ele frequentou? Nenhuma. Que instituição bíblica ele entrou? Nenhuma. Qual o aprofundamento teológico dos rudimentos da lei? Nenhum. O que esse cara podia pregar? Mas Jesus não errou. Jesus diz: volta para a tua casa, para o meio da tua família, no meio dos teus conhecidos, e prega. Mas que mensagem que ele tinha que pregar? É só você ler o texto. Anuncia todas as coisas que eu te fiz. Você não sabe pregar, mas sabe dizer o que Deus fez na tua vida. Você não sabe falar, mas sabe dizer que Jesus salva, cura, liberta, batiza, fez na sua vida e pode fazer na vida do outro também.
Pastor, eu tenho vergonha do púlpito, eu tenho vergonha do microfone, eu não consigo falar em público. Mas será que você consegue falar com aquele amigo do trabalho que senta do teu lado e dizer assim: Deus me ajudou esse mês, Deus me abençoou esse ano, Deus foi bom comigo, eu era tudo que não prestava, mas Deus me libertou, me deu vestes de louvor e fez de mim uma nova criatura. O que é isto? É antes de servir. Ele não prega primeiro e depois conhece Jesus. Ele conhece Jesus e depois que ele tem uma experiência particular com Jesus, ele chega em Decápolis dizendo: ei, cambada, eu não sei falar, não tem curso teológico, não tenho anel no dedo, mas eu sei dizer o que ele fez por mim. Eu sei dizer o que ele fez por mim. Eu sei de onde vim, eu sei quem eu era. Eu posso dizer: ele fez na minha vida, pode fazer na vida de vocês também. Antes de servir, a experiência tem que ser tua. É particular. É intransferível. Pastor, nasci num berço evangélico. Uau. Nunca fui na Casa Bahia e vi lá um berço. É o Shaddai, é o Elion. Olha, está na promoção aqui no Magazine Luiza. Olha, em 1 mais 24, leve aqui esse berço aqui, Adonai. Nasci no berço evangélico. Irmão, servir a Cristo não é herança genética, é uma experiência particular. Você pode ter nascido no lado do vice-querubim. Jesus quer se encontrar com você. É com você. Ele te chama pelo nome. É com você. Não, mas pastor, eu gosto da igreja. Eu acho os hinos assim até da hora. Eu até sinto uma vontade de balançar para cá, para lá, para cá. É uns louvor agradável, boa palavra. Minha esposa é muito crente, mulher de oração. E você? Não, meu pai é muito crente, pega anjo pelo pé. Meu pai tem visão, visagem. Ele é terrível, cheio de revelamento, cheio de sabeção na cabeça. Ele é. E você? Sabe por quê? A gente está acostumado a olhar para os outros e medi-los por quem ele é e pelo que ele faz. Aconteceu a mesma coisa com aquele doutor da lei. Ele não só conhecia a lei, como interpretava a lei, como aplicava a lei. Estava igualzinho o STF hoje em dia. Ele chega para Jesus e diz assim: ei, vamos apertar Jesus aqui com a lei. Eu conheço, manjo tudo de lei. Os sinais que tu faz aí, ninguém pode fazer se não for filho de Deus. Ele diz: eu sei quem o Senhor é e sei o que o Senhor faz. Ele está na ânsia de Deus olhar, de Jesus olhar para ele e dizer assim: eu sou filho de Deus e eu realmente faço esses sinais. E ele está na expectativa que Jesus olhe para ele e diga assim: e você? Quem é você e o que você faz? Para ele dizer assim: eu sou o doutor da lei. Ele diz: eu sei quem o Senhor é e sei o que o Senhor faz. Aí Jesus diz assim: tá? Aí Jesus não está nem aí. Jesus não diz: é você que está dizendo. Jesus não pergunta para ele quem você é e o que você faz. Jesus diz assim: importa-me é que você nasça de novo. Senhor, mas o Senhor não vai perguntar quem eu sou? Não, me interessa se você nasceu de novo. Senhor, o Senhor não vai perguntar o que eu faço? Não, vou perguntar se você está interessado em nascer de novo. Senhor, mas o Senhor não quer saber o que eu faço? Não, quero saber se você vai nascer de novo. Senhor, mas você não quer ver minhas credenciais de doutor da lei? Não, eu estou interessado em saber se você nasceu de novo. Que não interessa nada quem você é, não interessa o que você faz, se não nasceu de novo. Deus trabalha com prioridade. Agora, próximo slide. Quando falamos daquilo que provamos, o impacto é muito maior nos que nos ouvem.
Tem gente que fala do que não viu, do que não experimentou e do que não viveu. Tem impacto nenhum. Mas quando você fala daquilo que você provou, e Deus, não se adquire Deus, não se aproxima de Deus, não se relaciona com Deus, só no nível intelectual, ou só na teoria. Qual que é a instrução bíblica? Provai e vê que o Senhor é bom. Não é só ver, é provar, é experimentar, é degustar, é experienciar esta bondade, ter um testemunho. Mas vamos lá, ainda nessa ideia, próximo slide. Vamos falar de uma mulher bandidinha, a mulher samaritana. João 4, 28, 30 e o 39. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vê um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher, que testificava: ele me disse tudo quanto tenho feito. A mulher estava cheia de marido, o que ela estava também já não era dela, estava um rolo danado. Jesus encontra com ela, confronta, ela diz: esse daí sabe das coisas. Já tive 5, o que eu estou já nem é meu. E ele jogou essa na lata assim. Ele tem alguma coisa de diferente. Aí ela vai, o texto diz, ela foi à cidade. Ela desce para a cidade e diz aos homens: gente, vem ver. Eu acho que quem está falando comigo lá é o Cristo, porque ele falou todas as presepadas que eu ando fazendo. Vamos lá ver, vamos lá ver. Aí ela está dizendo: eu tive uma experiência, vamos lá comigo ver. Eu tive uma experiência, eu vou falar até você entender. Eu tive uma experiência, vamos lá ver, para você ver se é ou não é. Não estou dizendo para você crer, não crer. Eu estou falando para você ir lá ver. E eu não consigo entender a dificuldade de um crente chamar alguém para vir para a igreja. Irmão, você não precisa dar aula de exegese para ele, de hermenêutica. Diga para ele assim: eu estou indo lá numa igreja que Deus falou comigo lá, mas se você quiser ver, quiser tirar a prova, vai lá ver também, quem sabe, né? Você também vai poder me ajudar a entender melhor isso. Aí a mulher diz assim: vamos lá, próximo versículo, por gentileza, próximo slide. João 4, 41 e 42. No início, as pessoas foram atrás de Jesus por causa da experiência da mulher. Isso depois já não foi mais necessário. João 4, 41, 42. E muitos mais creram por causa da palavra dele. E diziam agora à mulher: creram por causa da palavra dele, não dela. Eles creram por causa da palavra dele. Eles foram, ouviram Jesus, creram por causa da palavra dele. Aí agora não é mais a mulher falando com eles, é eles falando com a mulher. O que eles falaram para a mulher? E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A mulher diz: vamos lá, eu experimentei ele, vem ver. Aí eles foram, e quando eles experimentaram, eles disseram: mulher, eu vim aqui por causa de você, mas eu só fico por causa dele. É por causa dele que eu fico, é por causa dele que eu permaneço. Jesus acorda um dia inspirado e está descendo a lenha na pregação. E aí a turma aqui do mimimi, os crentes Nutella, começa tudo a ir embora. Aí eu vou ficar aqui não, palavra dura. Eu vou ficar aqui não. Aí começa aí. Aí os discípulos vão indo um para o outro, vai indo embora, daqui a pouco fica só os discípulos. Aí Jesus observando: turma, não querem ir embora vocês também não? Não, pastor, eles eram muito crentes, estavam pegando anjo pelo pé, estavam pingando azeite, estavam caminhando na brasa do fogo ardente da glória. Nada a ver.
lê o texto. Agora, depois de ler, examina. E o texto vai dizer assim: para onde iremos nós? Irmão, ele não está dizendo, não, eu quero ficar aqui porque está maravilhoso. Ele diz assim: nós também estamos apanhando, Senhor. Apanhar, ninguém gosta. Mas nós não saímos daqui. Por que vocês não saem daqui? Porque para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Está duro, está difícil, mas eu não saio, é por causa da tua palavra. Eu não saio por causa da tua palavra. Eu permaneço por causa da tua palavra. Eu continuo firme por causa da tua palavra. O que me sustenta, a tua palavra. O que me guia, a tua palavra. O que me orienta, a tua palavra. Não tem para onde ir. Passa para mim o próximo slide, por gentileza. E nós já vamos começar a encerrar. Diaconia universal, o serviço. Esse tópico não é para mim, que eu não sou diácono. Você vai mudar de ideia. Próximo slide. 4 palavras gregas que traduzem a palavra diácono. Diáconos, que é ministro ou servo. Diaconel, que é ministrar, servir. Diaconia, ministério, serviço, socorro. E diácono, moço de recado, é usado em relação às pessoas que servem a outra pessoa. A palavra diácono não aparece no Novo Testamento, porém é a raiz de todas as outras palavras. As 3 outras citadas acima ocorrem muitas vezes no Novo Testamento, ainda que em sua maioria não se relaciona ao sentido técnico, para indicar uma classe de pessoas ou funções específicas na igreja. Ou seja, quanto a este aspecto, concluímos, e isso teologicamente, não é opinião, que todos os crentes em Cristo Jesus, sim, devem ser um diácono. Não, pastor, a minha credencial reluzente aqui, foi ungido a vice-serafim, e agora eu não mexo mais com esse negócio de diaconia. Irmão, na igreja, a partir do momento que você aceita Jesus, você entra para o ministério. Que ministério? Servir. Ou a igreja, ou o próximo de maneira direta, ou individual, mas você entra para servir. Se você entra para servir, você é um diácono. Passa para mim o próximo slide. Sim, é um privilégio, como eu já disse na primeira parte, ser servo do Senhor Jesus é um privilégio, é um presente. Mas olha só, José, quando ele sai de Siquém, porque não acha seus irmãos, e vai para Dotã, quando ele chega em Dotã, aliás, quando ele está chegando em Dotã, seus irmãos já estavam reunidos e arrazoavam entre si. Olha lá vem o sonhador mor. Tá, aqui, nessa passagem, ele já tinha sonhado, é verdade. Só que nós conhecemos José como sonhador, mas ele não começa sonhando. Uau, vai ter gente aqui que vai deixar de gostar de mim agora. Nós conhecemos José como sonhar. Nossa, essa era a parte que você não me deixava no vácuo. Nós conhecemos José como sonhador. Quando que começa a ser narrada a biografia de José? Bom, capítulo 37 de Gênesis, começa a ser narrada a biografia de José. Quando José começa a sonhar, ele tem 17 anos de idade. Quando Deus vai realizar o sonho, ele tem 30 anos de idade. Quem é bom de matemática? De 17 para 30 foi quantos anos? Não é muito bom não, mas foi 13. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, deixa pra lá. Irmão, foi 13 anos de luta. Vendido, odiado, acusado, preso, esquecido. Irmão, 13 anos de labuta do Zé. Entre o sonho e a realização do sonho,
Foram 13 anos de processo, sendo moído, sendo tratado, sendo aperfeiçoado. Só que quando a Bíblia vai narrar a sua história, começa no capítulo 37, e ela vai perdurar até o capítulo de número 50. Do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis, são quantos capítulos? É isso mesmo que você está pensando. 13, crente. Ele passa 13 anos sendo moído no processo de Deus, e Deus reserva 13 capítulos para contar a tua história. Sabe o que Deus está dizendo? Calma, sonhador. Para cada ano de luta no processo, tem um capítulo novo para contar a sua história. Para cada capítulo, isso é maravilhoso. Vai valer a pena esse processo. Só que tem lá, capítulo 37, versículo 2. Vamos contar a história do doidinho que sonhou, e Deus realizou. Só que no versículo 2 do capítulo 37, a Bíblia não diz que José está sonhando. José vai sonhar no versículo 5. No versículo 2, o que ele está fazendo? Cuidando do rebanho. Passa o próximo slide. José é conhecido como sonhador, porém no versículo 2, ele não está sonhando, ele está trabalhando. E José vai sonhar no versículo 5. Por quê? Passa o próximo slide. Porque só pode ter sonho espiritual quem está trabalhando. Tem gente que quer sonhar primeiro e trabalhar depois que o sonho realizar. Deus está dizendo, você vai trabalhando que o sonho eu vou te dando depois. Você trabalha primeiro. Crente preguiçoso, crente que não se envolve, crente que não quer nada com nada, crente que não tem compromisso, pode ficar tranquilo, não tem sonho para você. Mas quem está se ocupando no reino de Deus, servindo, trabalhando, cooperando, tem sonho de Deus. E vou te dizer uma coisa, não é sonho qualquer, porque a gente diz que ele é sonhador, mas ele não teve um sonho só, ele teve 2. Logo assim, para sair poderoso na batalha. Qual que é o primeiro sonho do Zé? O Zé sonha com os feixes no campo, que se inclinam diante do feixe dele. E o feixe dele, é Bíblia, lê não, examina, está lá. O texto diz que Deus coloca o feixe de José de pé. Você não entendeu? Vou te ajudar. Ele sonha no campo. No versículo 2, ele já estava no campo trabalhando. No versículo 5, ele está sonhando e o sonho começa no campo. Só que tem um detalhe. Os feixes, simbolizando seus irmãos, se curvam diante do feixe dele. Só que o feixe dele não é o Zé que põe de pé. Quem põe de pé o feixe dele é Deus. Está assim de obreiro querendo levantar o feixe na força do braço. E Deus está dizendo, não é assim que funciona. Quem levanta feixe sou eu. Não entendeu? O Deus colocou de pé. O de pé aqui no hebraico traz a ideia de permanecer estável, estar estabilizado. Como eu sei se o chamado de alguém é de Deus ou não é? Quando não é de Deus pode até levantar, mas não fica de pé. Mas quando é Deus que chama, é Ele que mantém o feixe de pé, é Ele que permanece o feixe levantado. Mas ele estava ocupado trabalhando. Mas qual é o segundo sonho de José? O segundo sonho de José já não é mais no campo. Ele vê o sol, a lua, 11 estrelas, e que elas se inclinavam diante dele. Primeiro sonho, terra, campo. Segundo sonho, céu. Deus está dizendo, Zé, permaneça fiel, que o sonho que eu tenho para você é tão grande, que ele começa na terra, mas termina no céu. Começa na terra, termina no céu. Por que começa na terra? Porque a túnica de manga comprida, que era apenas para, não era para quem trabalhava no campo, era para liderança, para supervisão.
e ainda por mais colorida, dando mais ênfase na predileção de Jacó para com José, já foi motivo suficiente para os irmãos de José lhe odiarem. O texto diz isso. Os irmãos dele odiavam ele antes do versículo 5, antes dele sonhar. Só porque ele era amado mais por seu pai Jacó, porque era filho de Raquel. Agora, o José recebeu a túnica, e isso já foi o suficiente para os irmãos de José lhe odiar. Só que os irmãos de José não sabiam de uma coisa: a túnica era só o começo. Não, vou te ajudar. Pesou a comida, né? Vou cancelar o café de amanhã. Tem gente que te odeia porque vê que você é diferente hoje. É que ele nem sabe o que Deus vai fazer com você amanhã. Mas por que o sonho não termina no campo? Porque a túnica foi o pai da terra que deu. E a túnica da terra, irmão pode tomar, roubar, sujar, rasgar, tirar. Tudo bem. Agora eu quero ver irmão roubar o sonho do céu. E o sonho do céu não foi Jacó que deu. O sonho do céu foi o pai do céu que deu. Você quer sonhar? Se ocupe trabalhando. Porque já dizia o filósofo: quem trabalha não dá trabalho. Próximo slide. Ruth encontrou favor e provisão, deitada numa rede, dizendo: eu quero trabalhar para meu Senhor. Essa doidinha precisava de um milagre. Sabe como que ela encontrou o milagre? Ruth 2 até o 12. Ela encontrou a sua provisão e a mudança da sua vida foi no campo, trabalhando. Acabou até o glória, né? Você achou que ia acontecer uma inundação espiritual e o rio de Deus ia invadir a sua casa lá hoje, né? Tem uma triste notícia para te dar. O favor de Deus encontra para quem está se ocupando no reino dele. O favor de Deus encontra com quem está se ocupando no reino dele. Pastor, eu não tenho chamado nenhum. Eu fui chamado para ser membro de banco. Quando um crente que congrega comigo diz: pastor, eu tenho um chamado para ser membro de banco, o que eu entendo é que ele ainda não descobriu para que ele foi chamado. Porque da chamada universal, que inicia no ID do Senhor Jesus, ninguém escapa. Todo crente tem e está debaixo dessa responsabilidade. E também do chamado específico, a qual Deus especificamente nos utiliza em determinadas áreas para poder abençoar e avançar com o seu reino e abençoar outras pessoas. Pastor, não tem nenhuma chamada específica, você ainda não descobriu, porque eu tenho certeza que você não é tão inútil assim que Deus não possa te usar para alguma coisa na casa dele. Talvez você nunca pegue num microfone como esse, mas Deus pode te usar. Talvez você nunca tenha uma foto sua num cartaz, mas Deus pode te usar. Talvez você não sabe cantar, como os irmãos cantam aqui também, mas Deus pode te usar. Talvez você pode até não saber tocar um instrumento, mas Deus pode te usar. Como pastor, orando, contribuindo, participando, intercedendo, falando, evangelizando, Deus pode te usar. O que falta? Disponibilidade. Hoje não falta comida, hoje falta vontade de comer. E sabe por que os irmãos de José, e eu vou encerrar, se revoltaram tanto com ele? E o texto diz que quando ele conta o sonho, os irmãos odiaram ele ainda mais. Por quê? Também o bocão da Royal contou o sonho, né? O maior erro de José foi ter contado o sonho, amém? Não, amém. Lê Jeremias. A gente desce além e diz: não, ele errou porque ele contou o sonho, não devia ter contado. Não,
Biblicamente tinha até respaldo. Jeremias vai dizer que aquele que tem sonho profético, conte o sonho como sonho. Ele podia ter contado. O problema não é ele ter contado. O problema foi para quem ele contou. Vou repetir, para o download ser completo. O problema não é contar o sonho. O problema é para quem contar o sonho. Te provo na Bíblia e a gente encerra. Padeiro teve um sonho e contou o sonho. Teve problema? Só por ter contado o sonho, não. O copeiro teve um sonho e contou o sonho. Só por ele ter contado o sonho, deu problema? Faraó teve um sonho, contou o sonho. Só por ele ter contado o sonho, deu problema? Você está diminuindo? Você está com medo de eu falar não, amém, né? Eu já peguei isso aí, você está com medo de eu falar não, amém. Mas essa é a parte que você pode falar amém. O copeiro teve um sonho, contou o sonho, não deu problema. O padeiro teve um sonho, contou o sonho, não deu problema. O faraó teve um sonho, contou o sonho, não deu problema. O abençoadinho chamado sonhador do José teve um sonho, contou o sonho, deu B.O. Por que só com José que deu problema? Para nós encerrar em alta. É porque o copeiro tem um sonho e conta para quem? Essa é a parte que você fala, José. O copeiro teve um sonho e contou para quem? Olha como vocês são sabidos. Uau. O padeiro teve um sonho e contou para quem? O faraó teve um sonho e contou para quem? Por que não deu problema? Porque eles sonharam e contaram o sonho para outro sonhador. Não, você não pegou. Eu vou de novo. Você está com o download baixo. Por que não deu problema? Porque todos esses sonharam e compartilharam o sonho com outro sonhador. E quando a gente compartilha sonho com quem sonha, não dá problema. Porque só o Zé que se lascou. Porque quando ele foi contar, ele procurou alguém e disse: já sei, vou contar para os meus irmãos. Os irmãos de José nunca sonharam. O problema não é contar, é para quem contar. Porque quando você conta para quem não tem, quando você conta sonho para quem não teve sonho, ele vai dizer assim: você vai morrer, você. Por quê? Porque quem não sonha tem inveja de quem sonha. Quem não sonha tem ciúmes de quem sonha. Quem não sonha quer matar quem sonha. Quem não sonha quer ver a queda de quem sonha. Mas quando você sonha para alguém que sonha também, ele vai dizer: Deus vai fazer na sua, vai fazer na minha e vai ser glorificado. Ei, você está enterrando o sonho, por quê? Eu nem tinha preparado isso, mas Deus está falando ao meu coração, e eu não estou vendo nada, não estou vendo espada, não estou vendo anjo, não estou ouvindo barulho de nada, mas eu sinto o perfume dele quando ele chega. Eu sinto quando ele chega, e ele chegou aqui para dizer: você contou sonho para quem não tem sonho, e está querendo enterrar o seu. Está na hora de você colocar em prática aquilo que eu te coloquei para fazer. Autorização do vosso presidente, vamos ficar em pé. A bênção do Senhor está na nossa unidade. Eu vou orar com você encerrando aqui. Escute isso. Se eu pudesse lhe dar hoje um exemplo de uma perda irreparável de oportunidade, seria justamente os irmãos de José. Pastor, que oportunidade os irmãos de José perderam? De serem abençoados. Por quê? Porque o sonho de José é no campo e eles eram feixes. No segundo sonho, o José estava no céu. Só que eles não continuaram no campo. Eles eram estrelas no céu. Sabe o que Deus estava dizendo? José,
Eu vou te honrar, mas à medida que eu te levanto, levante seus irmãos também. À medida que eu te abençoo, abençoo seus irmãos também. Seus irmãos também vão subir da terra para o céu. Haverá promoção. Só que tem um problema, eles ficaram tão focados na honra do José, que não perceberam que eles também subiriam. Porque tem gente que diz que não é feliz, e eu gosto dessa frase, que diz que aquele que se diz, ou aquele que diz não ser feliz, o poderia ser, se a inveja não lhe roubasse esse último recurso. Você não precisa ter ciúme do seu irmão que está sendo abençoado. Nós somos um corpo em Cristo Jesus. À medida que Deus abençoa o seu irmão, Ele abençoa você. À medida que Ele promove o seu irmão, Ele promove você. À medida que Ele ajuda o seu irmão, Ele ajuda você. Mas você precisa descobrir quem você é. Porque quem não sabe quem é, eles não sabiam que eles eram, eles não focaram, não entenderam que eles eram estrelas. E quem não sabe quem é, sempre terá ciúmes do que os outros são. Quem não sabe quem é, sempre terá ciúme do que os outros são. Eu não tenho tempo para ter ciúme dos outros. Eu sei quem sou. Deus vai te devolver os sonhos. Deus vai te devolver os sonhos que foram tirados. Receba essa palavra. Eu não sou menino, não sou criança, não vim vender mensagem. Eu estou falando debaixo de uma autoridade da palavra de Deus. Deus está restaurando você para saber que é você. Você já por muitas vezes se sentiu inútil, achou que não ia mais se envolver. Deus trouxe esse careca lá do norte para te dizer: ainda tem tempo de sonhar, ainda tem tempo de se ocupar nas fileiras da minha obra. Se você crê nessa palavra, feche os seus olhos comigo. Eu não vou botar a mão na sua cabeça, eu não vou pular num pé só, eu não vou jogar paletó na sua testa. Eu só quero que você sinta o Espírito Santo te abraçando aí aonde você está, pela autoridade da palavra de Deus. Tenha os seus sonhos restaurados e volte para as trincheiras da obra do Senhor. A palavra de hoje é: volta a trabalhar para mim. Não me deixe orar sozinho. Ore comigo. Senhor Deus, obrigado pelo ensejo tão memorável. O poder não é meu, o poder é da tua palavra. E se o poder está na tua palavra, a honra também não é minha. A honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu, toda a majestade pertence a ti. Reativa sonhos, reativa nesta noite sonhos que estavam adormecidos. Senhor, vai ter gente saindo aqui esta noite procurando o teu pastor, procurando o líder do teu departamento, dizendo: eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Capacita, firma os passos dos que entraram cambaleantes. Eu sinto a tua presença neste lugar. Deus, confirma a tua palavra no coração da tua igreja. E aonde tiver um coração sincero, Pai, agora o refrigério, agora o reanima, renova as forças, renova o ânimo e põe de pé um exército grande e numeroso nessa cidade. Aleluia! Santo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está contente, está feliz pelo que Deus tem feito por nós nesta noite? Glórias ao nome do Senhor. Amanhã nós continuaremos este estudo. O pastor Igor continuará ministrando para nós. A partir das 19h30, ele assumirá essa tribuna. E Deus continuará falando conosco através da instrumentalidade do seu servo. Não deixe de vir, venha, que bom que você está aqui hoje.
e venha ouvir a continuação desse estudo, ouvir a continuação da palavra do Senhor, falar com você na noite de amanhã. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão bendita do